Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje venho trazendo para vocês uma resenha de um livro que eu gostei muito, que é Elatso e o Segredo Ancestral. Mas antes de a gente começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Eu vou deixar um like, compartilhar o canal com os amigos para a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como, se vocês se interessarem por adquirir esse livro ou comprar qualquer outra coisa online, eu vou comprar usando os meus links, que vocês não pagam nada mais por isso e eu ganho pequena comissão em cima da sua compra. Ajuda muito a manutenção do canal. O link vai estar aí embaixo, aqui no box de descrição, assim como também minhas redes sociais. Então, como eu disse, aqui a gente vai ver na história Elatso e o Segredo Ancestral a história de Ellie. A Ellie ela vai seguir a mesma sexualidade e descendência da autora. Aqui a gente vai ter a descendência dos Lipan Apache, que são povos indígenas originários do norte da América. E a Ellie vai ser assexual. A descendência da Ellie, os Lipan Apache, eles têm muito respeito pelos mortos. E aqui a gente vai ver que a Ellie e sua família têm um poder de acordar os fantasmas dos mortos. Mas aqui a gente vai ver que essa família eles respeitam e temem muito a questão de acordar fantasmas dos humanos, que normalmente são pessoas que esses fantasmas quando acordam, eles vão ter muita raiva, muito ódio, mágoa, então acaba virando muito caos. Então eles preferem acordar apenas de animais. E aqui a gente vai ver que a Ellie ela tem um cachorrinho que acabou falecendo e ela acordou esse fantasma nesse cachorrinho dela. Esse mundo aqui, ele é similar ao nosso, em toda a estrutura dele, ele é muito parecido com o nosso, mas ele vai se diferenciar porque aqui na história é comum ter esses poderes, terem seres místicos e mágicos, né? Como aqui na história é muito comum a gente ter vampiros, feéricos, fantasmas, e é tudo muito normalizado, as pessoas não se assustam, todos acham normal, e até mesmo é regulamentado pelo governo, pelo próprio governo. A gente não chega a se aprofundar em todos esses poderes e seres mágicos, mas a gente tem um destaque maior aqui para os vampiros e para os feéricos ou descendentes de fadas, né? Aqui os vampiros eles vão ser amaldiçoados, eles é dado aqui na história como amaldiçoados, que aí por isso que eles necessitam tomar sangue e tudo mais. E já os descendentes de fadas, eles conseguem se deslocar de um local para o outro a partir de um portal que é criado por cogumelos, né? E o amigo da Ellie, se eu não me engano, ele é descendente de uma dessas fadas, desses feéricos, assim. E dentro da história ele vai ter essa chave muito importante de poder se deslocar de um lado pro outro. E a gente vai ver isso sendo narrado por conta dele poder sempre ir de um lado pro outro e etc. É abordado aqui na história que a magia está sendo usada de forma desrespeitosa, causando um desequilíbrio nesse mundo, porque as pessoas usam, não sabem exatamente as consequências disso, e aqui na história, inclusive, é citado que está começando alguns estudos sobre isso, tentando que seja demonstrado como essa magia causa esse desequilíbrio no mundo, quais as consequências e etc. Como eu disse antes, a Ellie herdou esses poderes da família dela por parte de mãe. A avó anciã sempre é narrada aqui ao longo da história por conta de suas histórias e lendas, porque ela era muito poderosa, e a partir dela veio seus descendentes que herdou esse poder de acordar esses fantasmas. Mas aqui eles lidam com muito cuidado com esse poder, porque dependendo da forma que você acorda um ou outro pode gerar algumas consequências. Você talvez não consiga controlar esse fantasma, pode causar mal a outras pessoas. Aqui a Ellie ela tem esse cachorro dela, que é esse fantasma, mas outras pessoas também conseguem ver. Eles só não conseguem tocar, mas outras pessoas conseguem ver. Então, para evitar algum pânico, alguma coisa assim, eles têm muito esse cuidado de como acordar, quem ou não acordar. E eles têm muito cuidado também em não acordar humanos, como eu disse, justamente para evitar gerar esse caos. Porque os humanos, normalmente, eles vêm amaldiçoados, eles vêm cheios de raiva, ódio, enfim. E aqui na história a gente vai ver muito dessas histórias, a narrativa é intercalada com o presente, mas também com o passado, no qual a gente vê algumas histórias, algumas vivências que essa avó anciã teve ao longo da sua vida, né? E como a gente consegue aprender com algumas coisas que ela andou fazendo e perseverando e praticando ao longo da sua existência. A avó anciã, ela era muito poderosa e famosa e ela foi passando ao longo de suas gerações os seus segredos e lendas de como acordar esses fantasmas, né? Tudo é em volta de muito segredo, de muito conhecimento, de muito cuidado ali que eles têm realmente com isso, porque pode ser muito perigoso acordar os mortos. Na verdade, não é os mortos que eles acordam o fantasma dos mortos. E alguns desses cuidados que eles têm, né, com os fantasmas, enfim, esses mortos, como eu disse, em volta de alguns segredos, algumas regras, algumas coisas, e algumas dessas regras são, por exemplo, não ficar falando o nome dessa pessoa que faleceu,
o túmulo, né, onde a pessoa foi enterrada. Só algumas pessoas ali de maior poder dentro da comunidade que sabe. Evita-se, então, aguardar objetos também que era de muito apreço dessa pessoa que faleceu. Normalmente aqui eles cortam os cabelos, eles não ficam chorando muito pelos mortos, porque eles tendem a acreditar que eles não podem ficar perturbando essa pessoa que se foi, para que essa pessoa não queira voltar, ou essa pessoa não seja amaldiçoada, enfim. Então eles tendem a partir daquele momento, lembrar só das coisas boas e não ficar remoendo muitas situações, ou não ficar perturbando realmente a pessoa que se foi. Eles prezam mesmo para que essa pessoa que se foi tende a descansar, tende a ficar em paz. Então você evita ficar ali chorando em cima do túmulo, revirando muitas coisas, remoendo muitas coisas, para que aquela pessoa realmente tenha tido um ponto final em sua vida e a partir dali descanse. O que a história aqui em si fala? Aqui a Ellie um dia ela vai estar ali brincando com o seu cachorro, quando ela vai ter uma sensação muito estranha, muito angustiante, e vai vir em visão para ela um dos seus primos que tinha uma vida calma, uma vida estruturada, tinha se mudado para o interior porque ele era professor de uma escola infantil, estava casado, tinha um filho de 6 meses, estava tudo certo, até que esse primo vem em visão para ela, revelando que ele acaba de ser morto. Ele fala que ele morreu, que ele foi morto, mostra para ela, inclusive, quem foi a pessoa que cometeu esse crime, que é um doutor, também dessa cidade, desse interior, e pede justiça para Ellie. E a Ellie, então, junto com a sua família, começa a ir atrás, tentando revelar os segredos, tentando que seja feita a justiça aqui. Mas nada é tão simples, porque, como eu disse, aqui a gente vai ter algumas situações que vão complicar a vida da Ellie e de sua família. Primeiro que como é que ela vai num julgamento, por exemplo, como é que ela vai acusar alguém de ter matado ou não outra pessoa só por causa de uma visão? Já começa por aí. Segundo, o doutor ele é muito conhecido nessa cidade. Ele é um ótimo médico, todo mundo da cidade ama ele, depende dele, enfim. Então não tem como ela acusar uma pessoa nem só por causa da visão, mas também por ser muito conhecida. Aqui também a gente vai ver alguns preconceitos que a família da Ellie sofre por não serem pessoas brancas. Então a gente vê que tudo é mais difícil para eles. Aqui tem muita crítica social dentro da história justamente por causa disso. Quando eles começam a investigar essa situação toda que o primo passou, eles veem que tem coisas que não estão batendo. Por exemplo, o que o primo dela vai estar fazendo? Aqui eles falam que o primo morreu em acidente de carro. Aí ele sabe que não é bem assim, a família acredita nela, justamente porque esse primo vem em visão pra ele com tudo o que aconteceu, não como aconteceu, mas fala, né, que foi assassinado e tal. Mas o que o primo aqui fala que ele morreu em acidente de carro numa rua muito aleatória, não era caminho nem da onde ele trabalhava, nem da onde ele estava voltando pra casa, então eles ficam meio assim, o que tá acontecendo, não é isso que tá acontecendo, né, vamos investigar aí, mas ninguém faz muita questão disso. O médico, muitas pessoas da cidade dependem dele, então ninguém faz muita questão de tentar descobrir as outras coisas, né, que estão acontecendo ali, esses segredos. A família da Ellie e ela se mudam então para o interior justamente para tentar descobrir o que aconteceu ali nesse suposto acidente, como também para dar suporte para a viúva, né, para o filhinho deles dois, enfim. A cidade aqui que a Ellie e a família vão é uma cidade que é construída com esse ar de mistério, com esse ar de sombrio, sabe? Então você tem todo esse mistério envolvendo tanto o primo, quanto esse doutor, quanto essa cidade. Ninguém entende muito quem são essas pessoas estranhas que estão chegando lá, né, que é a família da Ellie, assim como a família da Ellie não entende quem são essas pessoas que estão ali. É uma cidade muito estranha, que não aparece no Google Maps, que não tem nenhum registro dessa cidade, parece ser uma cidade nova, mas quando eles vão investigar tem não sei quantos anos, eu acho que é 200 anos essa cidade, mas não tem nenhum outro registro dela. E eles percebem que alguns ex-presidentes dos Estados Unidos passaram por ali, mas eles ficam, como assim, né? A gente nunca ouviu falar nessa cidade. E aí eles vão juntando uma coisa com a outra e vai formando um ar de mistério, um ar de sombrio muito, muito, muito interessante. Só que, como eu disse, é muito difícil, porque os médicos, os policiais, ninguém faz muita questão ali. Quando a Ellie vai pro interior com essa família, com a família dela para esse interior, eles começam a passar por algumas situações que, como eu disse, são situações de preconceito. Aqui na história tem muita representatividade e tem muita também essas situações de preconceito que a família dela passa, né? Tem essa representação aqui do que acontece no mundo real. E não fica uma coisa forçada, fica uma coisa bem realista, assim, não fica nada de militância, coisa parecida. É
muito bem narrado, sabe? Essa parte dessas situações que eles passam, por exemplo, da Ellie ter que comprar um produto e pedir nota fiscal, e mais pra frente na história uma outra pessoa perguntar dela se ela tem nota fiscal desse objeto, olhando pra ela de forma desconfiada. Nessa cidadezinha, se ela vai ali tomar um sorvete, todo mundo fica encarando ela estranho. E aí ela fala que é diferente o olhar que ela recebe do olhar que o amigo dela, que é branco, recebe. Então tem muitas dessas situações ali. Então é um problema a mais que a família enfrenta quando eles começam a investigar essa morte desse primo, porque todo mundo não é tão receptivo com eles. As críticas sociais, como eu disse aqui, não ficam forçadas, ficam uma coisa se encaixando na outra. São situações ali que ela vai narrando pra gente de forma linear, são situações que você vai percebendo também conforme você vai lendo, que ela vai passando, por exemplo, uma olhada, ou seguir ela no local, ou o olhar diferente que ela e o amigo recebem. Ele é branco, ela não, então ele fica nessa troca de olhares ali, fica encarando ela e ele não. Como eu disse, a nota fiscal que ela tem que pegar, e mais pra frente ela tem que comprovar que aquele produto que ela comprou é dela mesma. E dentro dessas críticas que a autora tece pra gente, a gente também consegue ver críticas referentes a situações que esse povo de Pampache passou com a vinda, né, desses novos imigrantes, enfim, como eles sofreram ameaças, como eles sofreram violências. Inclusive era uma das coisas que a Von Cian brigava muito, né, lutava sempre pelos direitos desses povos, lutava sempre pela presença e o respeito que esses povos tinham que ter. E a gente vê ali a todo momento como o seu território foi invadido, como a violência ela permanece, agora também em forma de olhares, de acusações, de situações ali que eles são colocados o tempo todo nesse extremo, nessas dúvidas, enfim. E tem uma cena muito boa que é quando elas estão, não é spoiler, tá? Quando eles estão numa luta contra o vampiro. E aí a mãe da Ellie fala bem assim, eu não autorizo você estar aqui, né? Eu não autorizo sua presença aqui nesse território. E aí ele fala, como assim? Eu sou cidadão daqui, eu pago meus impostos e não sei o quê. Ela fala, não pra mim. A gente, meu povo, não autoriza você estar aqui. E aí tem aquele mito, né, de que alguns mitos falam que os vampiros só podem permanecer dentro de um território, dentro de um local privado, se o dono daquele local autoriza, senão eles são expulsos, senão eles sofrem algum problema, alguma consequência disso. E aí, a partir de então que a mãe da Ellie expulsa esse vampiro dali, né, ele tem que sair correndo, porque ele começa a sofrer queimaduras, e ele tem que, aí é onde interrompido esse confronto, porque ele tem que fugir daquele território, porque senão ele vai se deteriorar, enfim. Então a gente vê que por mais que tenha um governo regulamentando tudo, tenha um governo cobrando tudo, na verdade os verdadeiros povos, os verdadeiros donos daquele território são os povos Lipan-Apache, mas que em nenhum momento são reconhecidos como sendo, em nenhum momento eles têm levado em consideração isso, então em nenhum momento eles recebem o respeito que eles deveriam receber, né? Assim como também ponto positivo a abordar aqui é que a leitura é super leve, super fluida. É um livro juvenil, sim, porque por mais que tenha toda essa pegada de fantasma, morte, etc., bem por cima, assim, é mais a questão da construção dessa suspeita, da construção dessa investigação deles, mas fica uma coisa muito legal de você acompanhar. A Ellie, como eu disse, ela é jovem, com 16 anos, a narrativa não tem palavras difíceis, não é uma narrativa difícil, você sente, você lê muito rápido, é muito leve, como eu disse, muito fluida. Tem intercalado esse presente, passado, presente deles investigando isso, né, com o passado das narrativas e histórias que a avó anciã passou. A gente vai vendo também a construção e entendendo um pouco mais tanto do mundo quanto do poder dessa família e o poder da Ellie, porque a Ellie é uma das mais poderosas que tem ali agora na família, né? E você vê que tem muito essa expectativa em cima dela. Então é muito, muito legal essa história. Eu recomendo muito pra vocês lerem. Eu li muito rápido ele. Sem contar que é uma edição muito bonita, assim como a capa é muito bonita, por dentro tem algumas ilustrações. Toda vez que pula capítulos, né, que muda de um capítulo pro outro, no início do capítulo a gente tem tanto a numeração do capítulo quanto essas ilustrações. Então é muito, muito interessante essa história, muito bonitinha. Não é um livro que costuma ser caro. Ele vem com os brindes, ele vem um livro, um card e um marca-página. E se eu não me engano eu paguei acho que 21 ou 22 reais. Também vem um pinzinho. Não é um livro que costuma ficar caro, vive em torno dessa faixa de preço, 21, 22 reais na Amazon. E eu recomendo muito pra você ler. Se você quer um livro rápido, fluido, que tenha críticas sociais, que tenha investigação,
que tem essa questão de ancestralidade e mundo mágico e vampiro e etc, que tem também o poder da família, o poder do amor e o apoio da família. É pra você esse livro, entendeu? Esse livro tem tudo isso e muito mais, assim. É um livro muito pequenininho, ó. É bem fininho. As páginas, você lê, você devora, você nem vê o tempo passando. E eu gostei muito, foi uma leitura que me surpreendeu. Eu fiz sem nenhuma expectativa, peguei e falei, vou ler aqui. E realmente me surpreendeu positivamente. E como eu disse, recomendo muito. E é bom a gente ler esse tipo de história diferente, porque se eu não me engano, acho que é uma das primeiras histórias, assim, uma das poucas histórias que eu li com representatividade indígena, né? Então é muito legal, assim, você diferenciar um pouco de tipo de leitura que você faz, de tipo de leitura que você costuma fazer, porque você conhece novas vivências, conhece novas situações. Aqui, como eu disse, eu conheci um pouco mais da cultura Lipan Apache, porque a própria autora também é. Então ela deixa bem claro que ela tem essa vontade e preza por trazer dentro de suas histórias essa representatividade do povo dela. Então é muito interessante. É a primeira vez que eu leio uma história dessa autora e provavelmente lerei as próximas, porque, como eu disse, eu gostei muito da forma de narrativa dela, levinha, fluida, com críticas sociais, ali no tempo certo, no momento certo, sabe? De forma certeira. Então, provavelmente, sim, se eu ver e descobrir outros livros dela, com certeza eu darei essa chance. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu espero que quem leu esse livro também goste, assim como eu gostei, que aproveite a leitura assim como eu aproveitei. E comenta aqui embaixo se você já leu, se você tem interesse, ou então o que você está lendo no momento. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, a gente se vê nos próximos vídeos do canal.